Bom, então vamos iniciar aí. É, boa tarde aí, pessoal. Nós vamos então partir para a nossa penúltima atividade desse curso, né? Esse curso de qualificação, que é a leitura e interpretação de desenho aplicada à metalurgia, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Um pouquinho com som. Essa unidade circular, ela... Opa, não é aqui não. Pera aí, tá? É essa daqui. É, ela inicia então aí no dia 26/9 e vai até o dia 16/10, correto? Então, todas as quartas-feiras aí até o dia 16, a gente vai ter aí essas hoje até mais duas aulas, né? Então, hoje, dia 8 e dia 15, sempre às 15 horas aí. Bom, então, pessoal, como todo projeto, seja ele de origem mecânica, elétrica, né, qualquer peça que a gente vá realizar, normalmente na área mecânica, a gente tem que partir de um desenho, né? Então, aquilo que a gente idealiza, um projeto, né? Então, quando a gente fala ali os projetos que os sonhos, a gente não sonha projetos, não são aquele momento que aquele sonho, aquele projeto sai do papel, de fato, a gente fabrica. Para ele ser fabricado, eu preciso de um desenho que seja, além dele ser esquemático, eu preciso que ele tenha informações de fabricação, né? Daquilo que vai ser, seja uma peça simples ou um conjunto de peças que vai virar um elemento maior ali, vai virar uma máquina, né? Então a gente tem que ter a noção. Então, principalmente aí sobre unidade de medidas, figuras sólidas geométricas, perspectiva isométrica e a projeção ortográfica juntamente com as escalas. Então, todo desenho que a gente faz, então, pessoal, ele tem que ter, né, todo desenho, toda peça, ela tem ali limites, ela tem ali unidades bem definidas, ela tem é, medidas. Então, para isso, vou partir, então, de uma unidade de medida. Então, a gente tem a escala de sistema internacional, onde tem ali o milímetro, o metro, o quilômetro, e também o sistema imperial, o sistema inglês, que usa ali polegada, o pé, a jarda. A gente chama também de unidade inglesa, né, que é principalmente os países de língua inglesa, né, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, acho que o Japão também utiliza, né, mais os países de língua inglesa, e os demais países adotam ali o sistema internacional, né. Claro que vai ter ali a conversão, né, de um para o outro. Sabe que, por exemplo, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então tem as conversões, porque a gente sabe que hoje a cadeia ela é globalizada, né? Então, é, um aparelho ali, uma máquina, pode ser feito os diferentes componentes são feitos em diferentes países, né? Então, por exemplo, posso ter um componente feito aqui e outro lá nos Estados Unidos. Então, claro, lá eles vão usar polegada e aqui milímetro. Então, vai fazer, tem que ter a devida conversão, né? Para poder conversar ali. Essas máquinas vão ser montadas e elas precisam ter, então, um devido encaixe ali. Então, a gente sabe que aqui no Brasil utiliza o milímetro, né? Como falei. É, em países de língua inglesa, a gente tem a polegada. Então, geralmente, por exemplo, o paquímetro, a régua, a trena, tem também ali os equivalentes. Então, por exemplo, na parte de cima superior, geralmente é a metragem em polegada, né, ou em milímetro ou centímetro, e na parte de baixo é a parte de metro. Geralmente na trena é assim, né? No paquímetro, a parte de baixo é o sistema é, métrico, e em cima é o sistema inglês, né? Já o micrômetro, ou ele vai vir só em polegadas ou só em milímetros, né? Não tem como ele vir, por exemplo, nas duas, não tem como, até porque questão construtiva é impossível, né? Então, os elementos de ângulo, né? E claro, né, pessoal, todo desenho, o elemento básico ali é a linha, a reta, e a partir da formação de várias retas ali, vão se cruzando, vai formando os elementos, né? Seja elas figuras planas e as figuras sólidas, né? Os chamados sólidos geométricos. Tá, essa linha pode ser reta, horizontal, uma curva ou uma linha ondulada, né? Então, é a parte básica aí. Com a união dessas linhas, eu posso fazer as figuras planas. Se elas têm, então, por exemplo, uma linha reta, elas vão tendo pontos definidos, eu vou fazendo então os chamados figuras planas, que aí com três lados é triângulo, quatro é um quadrilátero, cinco é um pentágono e assim por diante. É o chamado ali polígonos regulares, né?
Bom, aí geralmente as figuras planas, como o próprio nome fala, é feita a partir do plano, né? Então ela é de um desenho em duas dimensões, então ela só vai ter largura e altura. Só que sabe que na realidade as nossas peças são em três dimensões. Então a gente tem uma largura, uma altura e uma profundidade, né? Então aí a partir da adição da terceira dimensão, a gente vai ter então a origem aos sólidos geométricos. E no desenho, então a partir de por exemplo, se eu tenho uma peça ali, eu prototipei uma peça, por exemplo, então uma peça ali que eu fiz um protótipo, ela ainda não está sendo fabricada serialmente, e eu preciso então de mais detalhes desse desenho. Então eu vou fazer uma decomposição desse desenho através da projeção ortográfica. Então eu vou pegar diferentes vistas dessa peça, né, vou decompor ela de algo em três dimensões para duas dimensões em diferentes projeções. Então, por exemplo, geralmente a gente decompõe uma peça, né, dependendo do seu nível lá, se uma peça mais simples e três projeções são suficientes, mas a depender da complexidade dessa peça, eu posso então decompor ela em seis projeções, ou seja, posso decompor ela em seis desenhos planos, né, em seis projeções ortográficas, vista a partir de uma vista. Então, por exemplo, esse cubo aqui, ó, eu estou vendo ali. Então, por exemplo, o observador ele está vendo essa face aqui que está o número 3. Se eu olhar aqui pelo lado direito, que está aqui apontando, eu vou ver a face com o número 1. E se eu olhar aqui por cima, eu vou olhar a face com o número 2. Se eu olhar pela esquerda, eu vou ter uma outra face indicando outro número e no inferior eu vou achar outro. Mas como é um sólido regular, ou seja, o mesmo lado que eu vejo aqui, eu vejo na vista posterior, então nesse caso aqui, ó, três projeções são suficientes para representar esse cubo, né? Então não precisa mais do que isso. Claro, se minha peça não tiver simetria, então, por exemplo, o que eu estou vendo aqui não é igual aqui, então eu preciso representar essa face e representar essa outra face também, e todas as outras. Aí, no caso, eu vou precisar das seis projeções para poder representar essa peça, para poder me dar o mais detalhe possível, né? E porque quando a gente vai construir uma peça, executar uma peça, eu preciso saber os detalhes, os detalhes construtivos, de propriedade, de material, como vai ser fabricado para justamente fabricar corretamente aquela peça, porque aquela peça ela vai ser um conjunto mecânico, ela vai ser, né, ou ela vai ser uma peça única, eu preciso produzir ela em série. Para produzir ela em série, eu preciso de um desenho que me dê todos os detalhes possíveis de dimensão, tolerâncias, né, como vai ser fabricado, qual que é o processo. Então, a partir daquele desenho, eu consigo vislumbrar como essa peça vai ser fabricada. E como a gente faz essas projeções? Através dos chamados planos de projeção. Então a gente pega dois planos, um plano horizontal, é um plano imaginário. Então a gente pega um plano horizontal, outro vertical e faz um cruzamento de 90 graus entre um plano e outro. Aí esse cruzamento ele vai me colocar aqui, ó, quatro diedros. Vocês estão vendo aqui, a gente tem quatro quadrantes aqui que a gente chama de diedros. Então a gente fazendo a contagem em sentido anti-horário, né, ou seja, contra o sentido do relógio, então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Então a gente tem quatro diedros aí, certo? Então, quando a gente cruza esses quatro planos, a gente vai ter os chamados semiplanos. Então, a gente tem semiplano horizontal superior, o semiplano horizontal superior, o semiplano vertical superior, o semiplano horizontal posterior, ou seja, o semiplano vertical também posterior aqui. O semiplano vertical inferior e o semiplano vertical posterior. Então a gente vai ter aqui os diferentes planos, né? Então, por exemplo, se eu projetar uma peça aqui, eu vou projetar uma peça em primeiro diedro. Se eu colocar ela aqui, eu vou representá-la no segundo diedro. Se eu colocar entre esses dois planos aqui embaixo, eu vou representar ela no terceiro diedro. E no quarto, e se eu colocar aqui, eu vou estar representando ela no quarto diedro. Então, aqui, de qualquer forma, está correto representar aqui em qualquer um desses diedros. Porém, convencionalmente, né, por questão de padronização, para não ficar uma coisa totalmente aleatória, é, alguns países adotam o desenho em primeiro diedro, que é o caso do Brasil,
né? Então, a maioria dos países aí que utiliza o sistema métrico utiliza aqui no primeiro diedro. Já os países de língua inglesa e o Japão utilizam o desenho em terceiro diedro. A diferença, pessoal, vai ser algumas projeções que vai ser espelhada, é como se estivesse vendo em sentido contrário, mas a peça tem que ter a mesma projeção, até porque a peça é igual. Então, independente de qual diedro você vai estar aqui, as projeções têm que ser basicamente as mesmas, né? Até por uma questão ali de lógica, certo? Então, a partir dele eu faço as diferentes vistas, então, dessas projeções. Então, aqui, ó, essa peça aqui, ó, essa vista A aqui, ó, se eu olhar para frente daqui, ó, eu vou ter essa face aqui, a facial. Se eu olhar de frente, quer dizer que é uma vista frontal. Se eu olhar a B, quer dizer que eu estou olhando essa peça por cima aqui, ó. Se eu estou olhando aqui por cima, então aqui, ó, quer dizer que ela é uma chamada vista superior. Então, o que eu estou vendo aqui, ó, claro, eu não estou vendo a peça toda, eu estou vendo só essa face aqui em azul e uma parte daqui dessa face aqui rosa, que é inclinada. Então, ela vai ter ali um certo tamanho aqui nessa projeção. E também eu estou vendo um pouco dessa face amarela aqui, ó, pela vista superior, que é a face D aqui, ó. Se eu olhar pela face C, quer dizer que eu estou olhando essa peça pelo lado esquerdo, ou seja, trata-se de uma vista lateral esquerda. Por que ela é lateral esquerda? Porque eu projetei a direita. É meio estranho, né? Mas quando você olha pela esquerda, eu projetei ela pela direita. E a vista D quer dizer que é a vista lateral direita, tá vendo? Então, estou olhando ali. Então, o que eu estou vendo ali é a face amarela. Essa aqui é a face totalmente verde. Por baixo, eu tenho a chamada vista inferior, que é quando eu olho aqui por baixo, pego a peça e olho lá por baixo, é a vista inferior. E se eu pegar essa peça ali atrás dela, eu tenho sua chamada vista posterior. Então, se vocês estão vendo, a gente tem 6 vistas. Então, a depender da complexidade da peça, eu tenho que representar ela nessas 6 vistas. Essa peça, por exemplo, ela tem um certo nível de complexidade. Então, nesse caso aqui, eu preciso das 6 vistas principais, das 6 vistas para representar essa peça. Se ela fosse um sólido regular, em que pelo menos duas faces são iguais aqui par a par, eu poderia suprimir essas 3 vistas. Então, com 3 já é suficiente. E dependendo, se ela for uma peça mais simples ainda, 2 vistas já são suficientes para fazer a representação dessa peça, né? Então, dependendo do nível de simplicidade, você pode suprimir essas vistas, até porque vai ser redundante, né? Não vai ter necessidade. Agora, se eu aumento a complexidade, eu vou ter que, invariavelmente, fazer essas 6 vistas essenciais aí. Bom, sobre o desenho, pessoal, o desenho técnico, ele tem uma série de normas. No primeiro momento, a gente pode até pensar, bom, mas por que que não tem uma norma só que rege toda a parte do desenho? Eles perceberam, pessoal, até antes era unificado essa normatização do desenho, só que eles viram que a norma fica muito extensa para fazer qualquer revisão é muito difícil, dá muito mais trabalho. O que que eles viram? Desmembrar foi a melhor solução. Então, você tem norma que fala sobre a linha, tem norma que fala sobre cota, tem norma que fala sobre margem e legenda, tem um que fala de dobradura de folhas, então a gente tem diferentes normas. Mas não é mais complexo? Então, de certa forma, pode até ser um pouco complexo. Tem várias normas separadas, fragmentadas, porém fica melhor para poder atualizar. Por exemplo, eu quero atualizar alguma coisa referente à legenda, ao carimbo ali de um desenho. É muito mais fácil pegar na norma e atualizar do que você fazer isso em toda uma norma, né, para fazer essa revisão. É muito mais prático. Eles viram que é mais fácil fazer a atualização de norma nessa forma. Bom, então a norma, pessoal, 8403, ela fala principalmente desse padrão de linha. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha contínua larga, aqui independente se eu faço ela à mão ou pelo computador, é normatizado. Eu tenho que utilizar esse modelo. Essa aplicação é para quê? Para contornos e arestas visíveis. Então, eu estou desenhando uma peça, então isso aqui é como se fosse o corpo da peça. Eu preciso dessa linha contínua mais larga. Ela tem uma espessura tal, lá ela tem a espessura dada em milímetros na norma, a norma indica qual que são por exemplo, essa espessura.
A outra linha que a gente tem, pessoal, é uma linha contínua, porém ela é um pouco mais estreita, ou seja, com espessura menor em relação à linha contínua larga. E aonde ela é aplicada? Ela é aplicada em linhas de interseção imagináveis, né? Ou seja, onde eu estou intersectando ali linhas de uma determinada peça, de um determinado desenho, elas vão se interceptarem, eu vou fazer ela mais fina. As linhas de cota, né? Então a cota para indicar a dimensão de uma determinada linha. As linhas auxiliares, né, são aquelas que são só para efeito de auxílio no desenho, tá? Elas não são para, elas não fazem parte ali do desenho da peça em si, mas é só para auxiliar em alguma coisa específica. A gente tem as linhas de chamadas, que é a linha de chamada, por exemplo, da cota, as achuras, né? O que que é a achura? É a indicação do material. Depois eu vou falar, quando a gente faz um corte na peça, e esse corte dessa peça tem uma parte que é maciça, ou seja, eu cortei ali, não tem nenhuma, não é oco, né? Tem material ali apropriado. Então eu vou representar essa achura pelo material correspondente e ele vai ter uma linha própria. E essa linha geralmente é a linha contínua estreita. Não posso utilizar essa linha larga, por exemplo, da aresta. Tem também para a linha de centro curto e para contorno de seção rebatido na própria vista. O outro tipo de linha que a gente tem, pessoal, é a chamada linha contínua estreita feito à mão livre, e onde ela é aplicada para limites de vistas ou cotas parciais ou interpoladas se o limite não coincidir com limites traço e ponto. Eu posso fazer então uma linha de corte, pessoal, que não precisa ser reta perfeitamente. Eu posso fazer ela meio que à mão livre mesmo, só para representar uma certa região, uma determinada ali corte da peça. Eu posso fazer isso para poder só representar um detalhe específico daquela parte da peça que eu quero representar ali por dentro. Talvez tenha ali tem algum tipo de dutos, né, pequenos dutos, ou um furo, ou alguma coisa ali específico da peça que eu preciso mostrar ali por dentro, para mostrar como essa peça deve ser feita ali, né, porque para indicar que ali não é maciça, ela tem um corte, tem um detalhe ali a ser observado naquela peça que vai ser fabricada. Já essa linha contínua estreita, feita em zigue-zague, ela parece ali um exame de eletrocardiograma. Ela é para desenhos confeccionados por máquina, ou seja, é, é um corte ali, né, um desenho confeccionado por máquina, onde ela dá essa precisão aí. Por isso que é feito ali, posso fazer ela, por exemplo, um AutoCAD. A não ser que a pessoa tenha uma boa destreza e habilidade, ela consegue fazer essa linha aí, certo? Já essa linha tracejada larga é para contornos não visíveis, né? É aquilo que eu consigo ver, por exemplo, a peça eu estou projetando ela aqui, mas lá atrás tem um detalhe que é uma linha, essa linha não pode ser contínua, ela tem que ser tracejada, ou seja, mostra que aquela linha não está no plano de projeção, ela está atrás. Então, por exemplo, numa outra projeção, essa linha pode se tornar uma linha larga. Então, por exemplo, eu tenho uma peça aqui que na frente aqui eu estou vendo a linha larga, mas atrás ali ela vai ter que ser tracejada. Se eu inverter, se eu pegar agora dessa mão aqui e inverter, o que vai acontecer? Essa linha que antes era tracejada, ela vai ser na projeção uma linha contínua larga, e essa que estava contínua larga vai ser uma tracejada larga, que ela está fora da aresta visível do contorno também não visível. A tracejada estreita também serve para tanto para contornos não visíveis como para arestas não visíveis. Isso aí geralmente também para bem distante ali, né? A gente tem também o traço e ponto estreito, parece do código Morse, né? Geralmente é para representar linhas de centro, né? A linha de centro ali, quando eu tenho uma peça simétrica, em que um lado é igual ao outro, eu faço essa linha traço e ponto para mostrar que aquela peça tem simetria, né? Então ela é simétrica, de um lado é igual ao outro, tanto para a linha de centro, para circunferência, quanto para representar a simetria e também trajetória, até trajetória de corte. Pode ser que eu tenha um corte ali que ela passe em vários pontos ali, então ela vai ter uma quebra e vai passar por vários lugares. Essa é a chamada traço e ponto estreito.
Assim como essa aí que eu falei, né, que aparece no plano de corte, com mudança de direção. Essa traço e ponto largo é para indicação das linhas ou superfícies com indicação especial. E são para detalhes específicos do meu desenho. E a traço e dois pontos estreita também é para contorno de peças adjacentes, posição limite de peças, linhas de centro de gravidade, também é para representar centros antes de conformação e também detalhes antes de um plano de corte. Então são diferentes, né? Então se você ver aí, a gente tem várias linhas, essas linhas têm que ser rigorosamente respeitadas, porque senão ela causa confusão aí no desenho, até na execução de uma peça. Não, então, bom, e todo desenho também, pessoal, em três dimensões, eu posso fazer numa perspectiva que a gente chama de perspectiva isométrica. O que que é isso? É como eu pegar um plano e colocar ele a 120 graus. Eu vou colocar ele ali em perspectiva. Então, ele é um plano ali, um plano 3D, que ele vai ter então uma angulação ali de 120 graus. Dá uma visão panorâmica do todo. Tá vendo esses silos de armazenagem? Eu estou olhando ele em perspectiva, como se eu estivesse tendo uma vista mais ou menos aérea do lugar, né? Então, aqui tem um chão, eu sei mais ou menos ali os pontos. Então, por exemplo, eu sei que é uma torre cilíndrica, é assim que ele vai ficar, né? Mais ou menos as distâncias. Então, isso aqui é para ter como vai ser a peça 3D projetada, como ela vai estar instalada. Então, dá uma noção do geral aí, né? A gente consegue ver uma noção geral, uma noção real, como se fosse uma prototipagem, né? Uma prototipagem, vamos dizer assim, virtual, sem ter ali uma peça ainda física para analisar. Eu posso, então, fazer uma projeção nela já virtual em perspectiva isométrica. Então, ao invés de eu já partir, por exemplo, de um desenho 2D e depois conceber a peça em 3D, eu posso fazer uma modelagem, né? Ou seja, eu posso modelar essa peça, né? Ainda com, com um desenho preliminar ali, projeções preliminares, depois ir, claro, refinando dimensão, formas, para depois aí sim fazer um projeto, fazer as projeções em 2D. Né? Isso utiliza bastante, por exemplo, lá no SolidWorks ou no Autodesk Inventor, que ele mexe com essas são dois softwares que mexem com essa parte de modelagem. Então, primeiro você concebe a peça, faz uma espécie ali de desenho preliminar, uma peça projetada preliminarmente, e depois, beleza, opa, agora vamos, como a gente vai conceber essa peça aí. Então, aí você refina com cálculos, refina, por exemplo, se for, por exemplo, um carro ou um avião, você vai fazer túneis de vento, você pega um protótipo lá, faz túneis de vento para melhorar a questão de forma, para a questão de arrastada aerodinâmica, aí você melhora, você faz otimização de forma. Então são vários estudos que você faz para refinar aquele desenho que no final ele toma ali uma forma final e, então vai para a produção em série. Vou dar um exemplo clássico para vocês, por exemplo, na parte automobilística, o que, que acontece geralmente? Tem um desenho que faz um desenho projetado, então primeiro fazem um desenho à mão, depois eles fazem um modelo em tamanho real de argila. Então, você pode ver que muitos casos ali iniciam com um modelo de argila para verificar ali mais a questão estética, de design. Beleza, fez ali aquele modelo de argila, eles voltam, por exemplo, para um desenho 3D, fazem uma otimização, fazem estudos de túnel de vento, então aí fazem uma espécie de protótipo mesmo, melhoram, aí volta de novo para a parte de software, melhora, né, faz aquelas otimizações que devem ser realizadas e depois parte para a fabricação. Geralmente também, quando a gente vê os carros conceitos de salão de automóvel, o que que acontece? Aquele carro geralmente que é o conceito, claro, ele é um conceito, ele não é seriado, então ele tem as ideias dos designers. Aí, de fato, né, une com os conceitos de engenharia e aquele carro então é fabricado conforme necessidades, melhorias propostas pelo cliente ou aquele que o fabricante entende que o mercado absorve, né?
Então não é, geralmente o modelo conceito é um modelo que impacta ali visualmente, porém não é aquilo que de fato vai ser fabricado para o cliente final. Ele vai ter sofrer adaptações, sejam elas de design, mecânicas, o que quer que seja. Então essa ali parte essa perspectiva isométrica, parte desse princípio aí, a gente conseguir ter uma melhor definição daquilo que a gente, né, modela ali de peça. Então, como falei, né, a partir da perspectiva isométrica, a gente faz as diferentes vistas, né? Então, a gente decompõe uma peça em 3D em diferentes projeções, naquelas que a gente viu ali anteriormente, né? Então, a partir desse plano, a gente vê os diferentes. Então, são as três vistas principais, que é a frontal, direita e superior. E todo o desenho, né, pessoal, ela é aplicada a partir de uma escala, né? Então, por exemplo, um prédio, né? O pessoal da área da civil que vai fazer um prédio ou uma casa que vai projetar ela, não tem como você projetar, por exemplo, em tamanho natural em um papel. O maior papel que a gente tem de desenho é o A0. Não é impossível. Uma casa, por menor que seja, a gente não consegue colocar em chamada escala natural. Então, o que que eu tenho que fazer dessa casa ou desse edifício? Eu tenho que reduzir o tanto quanto possível para ele caber dentro de um papel. Geralmente o papel ali é A3 ou A2. Na construção civil, essa redução é de 50 vezes, ou seja, eu faço uma redução de chamado de 1 para 50. Então, eu reduzo 50 vezes aquela dimensão natural, diminuo ela 50 vezes para caber dentro do papel. Eu tenho que fazer essa redução 50 vezes para poder manter as proporções, que aí eu consigo, aquilo que está no papel não, como diz, não fica distorcido do tamanho real. Então, por isso que eu tenho que fazer a redução proporcional. Então, eu tenho que reduzir tudo. Se eu deixar de reduzir, por exemplo, se eu deixar de fazer a redução de uma dimensão, aí o desenho sai todo bagunçado. Eu já não sei o que que é, como diz, você perde o fio da meada. Então, você tem que reduzir tudo, todas as dimensões. Então, você utiliza uma escala de redução. Claro que essa redução, pessoal, não pode ser algo exagerado. Você tem que fazer ela desde que não perca informações essenciais do projeto. Se você diminuir demais, você começa então a retirar ali, você começa então a perder informações essenciais de execução de construção. Geralmente também a gente tem escala de ampliação. Essa a gente aplica mais na mecânica, principalmente que a mecânica tem muitas peças pequenas, principalmente, por exemplo, na área de eletrônica, né, que é tudo miniaturizado, tudo pequeno. Então, por exemplo, uma placa eletrônica, né, dependendo ali de onde você está aplicando, você não consegue enxergar a olho nu. Então, você precisa utilizar uma lupa e no desenho o que você tem que fazer? Ampliar ela, ampliar também o tanto quanto possível, né? Duas, três, quatro vezes, 5 vezes, até 10 vezes, para ter a maior quantidade possível de detalhes para aquele desenho, né? Então, eu posso fazer então uma escala natural, ou seja, aquela peça eu posso representar ela sem maior prejuízo em escala natural, e não vai o papel, eu consigo no tamanho certo. A escala de redução, né, quando eu necessito reduzir, ou na ampliação, quando é necessário ampliar. Então, por exemplo, na legenda, no carimbo do desenho, tem lá a escala lá, ó. Quando está 1 e um número maior do que 1 depois, quer dizer que é uma escala de redução, ou seja, eu estou reduzindo numa escala de 1 para 2. Eu tenho que fazer uma redução 5 vezes o tamanho natural, ou 5 vezes, ou 10 vezes. Agora, se na escala está o número maior do que um na frente e um lá atrás, o que que acontece? Quer dizer que é uma escala de ampliação. Aqui eu estou fazendo uma ampliação em 2, 5 ou 10 vezes. Bom, e aqui, pessoal, ó, a gente tem um exemplo de um desenho técnico de uma folha A3, ó. Então, a folha, pessoal, ela tem suas dimensões de largura e altura. E claro, no desenho mesmo, você não pode desenhar em qualquer lugar. Então, primeiro você margeia, coloca todas as margens necessárias
né? Então, cada folha, por exemplo, uma A1, uma A2, uma A3, então começa do A0. O A0 é a maior folha e a medida vai diminuindo. Então, a gente tem A0, A1, A2, A3, A4, a gente tem até A5. A4 é o que a gente chama aí de chamex, né? A folha A4 padrão, a gente utiliza para imprimir, para várias, né? É o tamanho aí natural que a gente tem de folha. Geralmente na área mecânica a gente utiliza muito a folha A4 e em algumas ocasiões a gente usa A3, né? O pessoal da área de edificação mesmo utiliza muito a folha A3, né? Que é chama de prancha ali, que é a folha maior do que a A4. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem os limites. Então, cada folha vai determinar os limites de margem do lado esquerdo, a gente chama aqui de superior, direita e inferior. Então, tem os espaços corretos aqui de distanciamento. Limitei as margens, aí aqui agora eu vou ter esse espaço. Esse espaço aqui é para desenho. Aí também aqui, ó, dentro das margens, eu posso ter uma limitação também. Posso ter uma limitação aqui na parte inferior ou aqui do lado. Aqui onde eu posso colocar anotações e tabelas, observações, ou posso colocar aqui do lado também. Então, posso fazer aqui ou aqui. A norma me permite isso. E eu vou ter um espaço efetivo onde eu posso realizar o desenho, né? E fazer o desenho, claro, dentro do espaço, respeitando as margens. Então, jamais fazer ultrapassar esse desenho fora das margens, que fica uma coisa deselegante, também coloca uma coisa meio descompromissada, tento fazer o máximo centralizado e dentro aqui. E aí é um desenho, beleza. E além disso, pessoal, tem norma também que vai definir, ó, isso aqui a gente chama de carimbo é, ou legenda. Geralmente, esse carimbo ou legenda é um cabeçalho, não é padronizado, então cada empresa adota um, então você pode colocar o nome da empresa, qual que é o título do desenho, quem fez o desenho, qual que é a prancha, qual que é o diedro, qual que é a escala, essas informações tudo feito aqui, ó. Isso é feito no primeiro e terceiro diedro, qual que é o desenho, é o primeiro, é o segundo, né, que você pode ter folhas e folhas de desenho aqui, né? Bom, e aqui também, pessoal, como vocês estão vendo, todo o desenho, tá vendo? Ó, essa aresta larga aqui, ó, de fato, é para representar a minha projeção. E claro, todo o desenho, ela tem uma medida associada. Então, essa desenho aqui a gente chama de cota. Esse elemento do desenho, ela é normatizada, né, a cotagem, pela norma NBR 10.126. Então, ela vai dar as regras de como cotar. Então, por exemplo, uma regra aqui é nunca colocar a cota, o número de cota, em cima da aresta do desenho. Gera confusão ou pode gerar uma leitura incorreta. Claro, aqui o desenho é mais simples, mas se for um desenho mais complicado, se eu for colocar os números em cada uma das arestas, vai ficar confuso. Você fala de qual que é a aresta aqui é a distância, qual distância que eu estou lidando, é de ponto de qual ponto. Então, por exemplo, eu tenho essas linhas auxiliares e as linhas de cota para justamente indicar, ó, por exemplo, desse ponto até esse ponto é 60, sei lá, 60 milímetros. A unidade também pode ser especificada aqui também, porque ao invés de você ficar escrevendo unidade aqui, ó, que também polui o desenho, no desenho técnico, pessoal, menos é mais. Então, assim, claro, você tem que ter as informações essenciais, mas não pode poluir muito o desenho, fica muito ruim, começa a ficar mais difícil de interpretar. Então, quem for executar esse desenho já vai falar, poxa, muito difícil, né? Tem um número em cima, está poluído, a gente não consegue fazer uma boa leitura. Então, o que que faz aqui, ó? Então, faz a cota, coloca o número, onde está fazendo a referência. Então, por exemplo, da linha de centro até aqui, ó, 21. As dimensões aqui do meu retângulo é 14 por 16. Esse aqui do retângulo é 42. Dessa aresta aqui, 18. Daqui até aqui é 15. Daqui até aqui é 12. Então, aqui são os elementos da cota, pessoal. Então, a gente tem aqui a linha auxiliar, a própria cota, a linha de cota e a chamada limite da linha de cota, certo? Que é justamente aqui, ó, que é a linha auxiliar que determina esse limite da linha de cota, certo? Bom, também, pessoal, tem algumas formas de fazer uma cotagem, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cota por margem, por face de referência. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, um cilindro, né? Claro que ele está representado na sua forma 2D, né? Então, por exemplo, eu vou cotar seriado aqui, ó. Então, eu vou utilizar essa face de referência.
Então, daqui até aqui é 19, então essa linha aqui vai ser uma linha auxiliar. Ao invés de eu colocar várias linhas auxiliares aqui indicando aqui, eu vou colocar uma de referência, aí eu vou propagando, sempre da menor para a maior dimensão. Isso aqui me confere, então, um desenho mais sóbrio, com menos elementos, que aí eu, ao invés de eu ficar fazendo um por um aqui, eu uso uma linha só de auxiliar e eu sei que aqui é a face de referência. Posso colocar também dessa aqui, ó. Posso utilizar essa face aqui como referência. Aí fica o inverso. Aí eu vou ter essa dimensão aqui e essa outra. Então, por exemplo, eu sei que aqui, ó, qual que é a medida dessa dimensão aqui, ó? É 47 menos 35. Posso colocar 8 aqui? Pode. Porém, você vai começar a ficar muito poluído o desenho. Então, você pode fazer por dedução. Então, por exemplo, daqui até aqui, ó, 35 menos 47, 12. Então, aqui é 19. Você pode fazer também dessa forma. Fica mais fácil também. Então, eu sei que, por exemplo, esse cilindro todo aqui, ó, tem 47 de comprimento, por exemplo. Ou também posso fazer isso aqui, ó, onde ele fala que aqui é 0, aqui é 19, aqui é 35 e aqui é 47. Não confundir com o diâmetro. O diâmetro tem um símbolo próprio de diâmetro, certo? Aqui pode falar, bom, isso aqui é 35 de diâmetro? Não, é 35 de comprimento, que é uma forma também de fazer essa cotagem. Isso aqui a gente chama de cotagem aditiva. Essa aqui é em paralelo. Bom, a dependendo também do nível de detalhes, eu vou ter também uma regra de cotagem para espaços reduzidos, onde eu tenho onde o detalhe da minha peça é muito pequeno, então as cotas têm que ser feitas de uma forma especial, onde as linhas podem ser interligadas por meio de linhas contínuas estreitas, como essas daqui, ó. Então, tá vendo? Então, eu não preciso colocar o 4 aqui em cima. Então, eu faço aqui de uma forma diferente, ó. Então, coloco a linha auxiliar aqui e as linhas de cota fazendo o contrário, ao invés de dentro para fora, de fora para dentro. Então, eu aponto elas assim. Então, aqui eu sei, ó, que ela vale 4. Aqui também, essa espessura, ao invés de colocar a linha aqui por dentro, posso colocar elas por fora, como está aqui, ó. E puxar aqui a cotagem para fora, quer dizer que é 1,5. O mesmo também vale aqui, ó. Por exemplo, aqui eu sei que é 5, ó. Posso fazer dessa forma e também utilizando as setas. Posso utilizar essa linha inclinada em 45, também a seta. Geralmente, cada linha de trabalho, por exemplo, a edificação utiliza muito essa linha em 45. Na mecânica utiliza essa setinha. Depende muito da área, né? É claro que não é regra, é meio que um padrão implícito. Cada área vai utilizar ali uma forma diferente. Certo, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí hoje. É só para lembrar então aí que aí esse curso, pessoal, a gente não tem atividade igual aos fundamentos físicos e matemáticos aplicados à caldeiraria. A gente também tem, é, deixa eu só ver aqui se é, deixa eu só ver como é que é aqui a atividade. Ah, tá. Essa atividade aqui, pessoal, ela é em formato de fórum, certo? Como é que é o formato de fórum? Qual a importância do desenho? Então, vocês vão responder 3 perguntas aí. Vocês vão ler os conteúdos e falar, após estudar os conteúdos, responda as seguintes perguntas. Qual a importância do desenho para a traçagem? Por que devem ser feitas as perspectivas e as projeções em vistas? E por que precisamos das vistas? E vocês vão responder aqui, ó, certo? Para responder, pessoal, basta clicar aqui, ó, responder, escreve aqui sua resposta e enviar mensagem ao fórum, certo? Aí eu venho aqui e atribuo a nota. Tá vendo que avaliar? Vou depois colocar a nota de vocês aí. Certo? O mesmo é a outra atividade aqui. Então, aqui, após estudar os conteúdos, por que é necessária a contagem de uma peça? Por que é necessária a contagem de uma peça em conjunto? E por que é necessário a identificação dos locais com soldas? Precisamos das vistas? Também vou responder da mesma forma. Vai ter também as devidas atribuições de nota aqui. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamentos? Boa tarde, professor. Tenho uma Opa, dúvida aqui. pode falar. A gente atrasar essa entrega da atividade, tem algum problema? Não, pode fazer sem nenhum problema. Só não pode extrapolar Uhum. depois que termina o curso, que aí fica um pouquinho mais Tá bom. complicado aí, tá bom? Mas a das outras também, pessoal, se vocês quiserem também fazer as entregas, me sinaliza aí também, tá bom? Qualquer coisa aí, estou à disposição aí, só tirar as dúvidas aí, certinho? Mais alguém aí, pessoal?
Era só essa meia do tudo aí. Era só essa mesmo. Obrigado. Então, certinho, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então só me procurar. Bom, então eu vou desejar a todos aí uma boa tarde, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.